Despedidas, Madre Clara de Jesus não ocultava a satisfação ante o efeito da conferência de esclarecimento e o convite aos membros da instituição que dirigia, face à necessidade de cumprimento do dever e da responsabilidade que lhes dizia respeito. Acompanhamos o médium Ricardo, que agora se iria dedicar ao diálogo com as pessoas selecionadas pelo atendimento fraterno, para o esclarecimento e o socorro que necessitavam. Embora houvesse proferido uma conferência sob a direção da mentora, não apresentava qualquer sinal de cansaço físico ou mental. Antes, pelo contrário, estava com imensa disposição íntima de servir, de atender os nautas que tombaram na travessia das ondas do encapelado oceano da existência, ou que se encontravam em grave situação de risco. O sorriso jovial ornava-lhe os lábios e todo ele irradiava simpatia e bondade. Assim se deve atender às criaturas necessitados que, de alguma forma, somos todos nós ante os celeiros de bênçãos da divindade. A movimentação na casa era grande, particularmente por entidades espirituais. À medida que diminuía a presença das pessoas físicas que retornaram ao ninho doméstico, exceção feita aos que continuavam no labor. Irmão Anacleto, que nos acompanhara à sala de atendimento espiritual, em que se encontrava Ricardo, deu-me um sinal para que voltássemos ao recinto onde se procediam aos experimentos mediúnicos e que nos servira de laboratório para o programa que nos trouxera à Terra. Informou-nos que logo mais deveriam ser encerrados os labores pertinentes ao programa de assistência ao Padre Mauro e que desencadeara todo o processo de atendimento a outros espíritos que se vinculavam. Esclareceu-nos que aguardaria o encerramento total das atividades humanas na instituição que nos albergava, a fim de estarem presentes o médium Ricardo e outros amigos que participaram dos labores abençoados, agora em fase final, enquanto o futuro se encarregaria de dar curso ao desdobramento das ações iluminativas a que todos se vinculavam. Permaneci com Dilermano, o companheiro discreto e quase silencioso que viera conosco, que também se encontrava emocionado ante as ocorrências felizes de que participara. Enquanto aguardávamos o momento próprio para as despedidas e o encerramento do labor, resolvemos considerar o problema das perseguições que procedem de ambos os lados da vida contra os espíritas. Penso de maneira segura, informou-me o amigo, que inúmeros espíritas atuais são muitos dos cristãos que se emaranharam em cipoais de desequilíbrio e de malversação de valores morais, convidados ao cristianismo através dos tempos, deixaram-se consumir pelas perplexidades e destrambelhos emocionais
resultantes dos instintos e do estado de primarismo em que ainda se encontravam. Assumiram compromissos com a mensagem de Jesus e, ao invés de utilizá-la para dignificar as criaturas, tomaram-na como mecanismo de autopromoção e de vitória sobre os outros, criando situações muito embaraçosas para si mesmos. Não poucos buscaram os monastérios, conventos e o sacerdócio para melhor servirem, e atormentados, estabeleceram critérios infelizes e leis arbitrárias para usurpar o poder temporal que deixaram quando o corpo sucumbiu. Assumiram paróquias e ordens, instituições e entidades, nas quais se consideravam inatingíveis, mas a morte não os poupou, arrebatando-os iludidos e enfermos para posterior despertar no mundo espiritual, em estado lastimável. Por nimiedade do amor de Jesus, foram recambiados ao corpo, com oportunidade de reencontrar a mensagem que desfraudaram, agora renovadora e lógica, a fim de se recuperarem dos gravames e servirem com abnegação, conseguindo a paz que atiraram fora. Ainda equivocados, vivendo o ressumar de memórias do passado, após o deslumbramento inicial com a lição espírita que buscaram assimilar, vem tentando repetir os mesmos descalabros do pretérito, encarcerando-a em fórmulas e em métodos pessoais, a fim de se manterem acima dos demais, ou fazem-se intolerantes, exigentes, críticos contumazes uns dos outros, tornando-se nas sociedades espíritas que dirigem verdadeiros e arbitrários donos das instituições, que pretendem sobrepor as demais, como ocorreu nas antigas paróquias em que se comprometeram. Inevitavelmente, aqueles que lhes foram vítimas e que os não perdoaram inspiram-nos à repetição da insensatez, tentam afastá-los do culto do dever, e quando são abnegados, insistindo no bem proceder e no desincumbir-se com fidelidade dos compromissos, agridem-nos, perseguem-nos, tentam obsediá-los, gerando clima insustentável à sua volta. Aquietou-se um pouco, repassou o olhar pela sala, onde já se encontravam alguns convidados do irmão Anacleto, e prosseguiu: Não me cabe julgamento pejorativo ou depreciativo, mas uma análise em torno do que venho observando em determinados arraiais do movimento espírita, quando alguns amigos que deveriam pautar a conduta pela cordura e bondade, pelo devotamento e pela fraternidade, se afastam dessas diretrizes para se tornarem verdadeiros déspotas em relação àqueles que exigem se lhes submetam ou opinam com ênfase de donos da verdade, exigindo sempre direitos e licenças que negam aos demais. São intolerantes em excesso, acusadores impiedosos, maledicentes contumazes, e vivem sempre atormentados pelo mau humor, nesse estado emocional, não obstante divulgando a doutrina da felicidade e da alegria de viver,
É paradoxal que assim se comportem. Não é, portanto, de estranhar que estejam sempre assessorados espiritualmente por entidades vulgares, pois que se recusam ao conforto da oração, que consideram equipamento dispensável, perversas umas e vingadoras outras, com as quais sintonizam, já que não participam das atividades mediúnicas, que consideram ultrapassadas. E quando fazem, estão ainda buscando o que denominam como fatos de laboratório, tornando-se títeres das suas manobras infelizes. Normalmente, compadeço-me desses companheiros que permanecem equivocados, divulgando as notícias do mundo espiritual, em que parecem não acreditar, já que se comportam de maneira inadequada em torno da imortalidade da alma e da justiça das reencarnações. É como se ignorassem que irão despertar com o patrimônio acumulado e as conquistas realizadas, não se podendo furtar a presença da consciência, que então desperta, apresentará os fatos de maneira vigorosa, exigindo reparação nesse momento impossível, abrindo espaço para a consciência de culpa, suplicando o retorno à terra imediatamente, o que já não será tão fácil de conseguir. Invariavelmente oro por esses amigos e confrades, tentando, não poucas vezes, despertá-los para a realidade que o Espiritismo lhes apresenta e convidando-os à renovação íntima, à humildade, à caridade, à misericórdia em relação ao seu próximo. A desencarnação desses irmãos é sempre dolorosa, porque em muitas ocasiões dão-se conta da ocorrência e gostariam de mudar, não havendo mais tempo para consegui-lo. Que lhe parece? Convidado diretamente ao assunto, não tergiversei em anuir ao pensamento do querido amigo, dizendo-lhe: não há muito, publicamos um livro abordando um tema equivalente, em torno da desencarnação de alguns espíritas que não estavam preparados para o retorno. Acredito também que os companheiros mais empedernidos e exigentes, ainda enganados quanto à função do Espiritismo, que tem por meta prioritária iluminar aquele que lhe adere às proposituras, antes que cuidar de salvar os outros. São fracassados religiosos que se destacaram na cúria ou na paróquia, no templo de fé, que dirigiram e retornam com a ilusão de que ainda se encontram dominando as mesmas. Somente o tempo, esse trabalhador infatigável, para fazê-los despertar sob os camartelos do sofrimento purificador que a todos nos alcança, merecendo-nos todos eles o melhor carinho e respeito. Apenas lamentamos o fato de não se estarem beneficiando realmente da doutrina espírita, que é o sol da nova era. Bem-aventurado, portanto, todo aquele que, tomando da charrua, não olha para trás, conforme o ensinamento do Mestre. Envolvamo-los a todos em paz e confiança em Deus, aguardando o momento do despertar de cada um, qual ocorreu conosco mesmos, agora conscientes das responsabilidades que abraçamos em lúcido aproveitamento do tempo que urge.